Olá, eu sou Leandro Ribeiro, jornalista e comunicador, e este é mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. No episódio de hoje vamos falar sobre a acessibilidade, um assunto bastante importante que ajuda a ampliar e garantir a comunicação para todos. A nossa convidada de hoje é a intérprete de Libras da FIA, Flávia Regina. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, Leandro. Flávia Regina é formada em Letras Libras pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ. Flávia, fala um pouquinho da sua trajetória, como começou os seus primeiros contatos com a Libras. Então, pelo incrível que pareça, foi na igreja, foi uma igreja batista, a qual eu frequento, e lá a esposa do pastor chegou assim falando que teria um ministério para começar. E, no caso, a Libras tinha uma pessoa surda que gostaria de dar aula para a gente, e aí a gente começou a ter esse contato a partir daí. Porém, eu não fiz o curso, foi algo muito assim surreal para mim, porque eu não fiz o curso, porque eu não tinha tempo. Aí as meninas iriam lá na frente, fazendo louvor normal. Eu copiava de onde eu estava sentada. Aí comecei a desenvolver na língua de sinais, através dessa forma, né, de copiar os louvores que elas iriam fazendo. E o que te motivou a escolher essa profissão? Na verdade, eu não tinha pensamento em profissão antes assim, de conhecer a língua de sinais. Eu não sabia nem o que fazer. Quando eu comecei a ver a forma de fazer, eu me encontrei muito quando eu via as pessoas sinalizando lá na frente, porque é sinalização e não é gesto, né? Então eu via as pessoas sinalizando lá na frente e aquilo me senti muito representada porque eu precisava ser a voz de alguém, como alguém um dia foi uma voz para mim, então um apoio para as pessoas surdas. Então, eu vi eles indo, sabia que tinha língua de sinais ali, eles vão com vontade. Isso vendo como vinha com vontade assim, os surdos para o lugar onde tem um intérprete, a gente sente prazer em fazer, em avançar e ajudar também, fazer essa acessibilidade, promover essa acessibilidade. E como é que você enxerga esse reconhecimento de Libras hoje em dia aqui no Brasil? Depois da lei que surgiu em 2002, né, que é 10.436, que é a Lei de Libras, onde ela confirma que a comunicação legal do surdo é a língua de sinais brasileira. No Brasil, né, é a Libras, em outros países também, cada um tem a sua diferença, a sua estrutura gramatical. Depois dessa lei, eu acredito que foi melhorando porque foi exigido ter intérprete de Libras em escolas, em contextos sociais, em contextos religiosos, de tudo quanto é religião, sabe? Tem acessibilidade agora. Claro, eles precisam lutar, continuar lutando, isso não parou, a luta não parou, continuaremos lutando para continuar a avançar essa acessibilidade, essa comunicação para eles. Flávia, eu acompanho o seu trabalho aqui na Fundação, né? Vejo você muito em eventos da FIA, né? Oferecendo esse trabalho. E queria que você falasse dos principais desafios, como é que é para você estar ali à frente, muitas das vezes, em eventos, né? Seja aqui da FIA ou em outros trabalhos também. Quais são os maiores desafios de ser esse canal, né, para muitas pessoas? Sim. Os desafios são inúmeros, na verdade. Quando estamos em palestras, em eventos, depende da pessoa, do palestrante que está ali à frente, se a forma que ele fala, se for muito rápido, fica bem complicado para nós. É um grande desafio se ele for disparar assim em falar, né? Eu falo bem rápido, então eu tento me policiar quando eu estou falando e o intérprete está próximo a mim, porque a gente tem que receber, passar para a língua do surdo e passar para o surdo. Então a gente recebe, passa aqui para a língua deles e passa para o receptor claramente, ou seja, tem que ser claro. Então, conforme vai falando muito rápido, esse desafio é bem complicado, sabe? Essa parte deles falando mais rápido, sabe, ligeiro, acaba complicando um pouco, mas por ser uma coisa assim ao vivo, nós temos como nos retratar. Aí consertar novamente, explicar de novo e depois retomar de onde foi. O importante é não perder o conteúdo, o importante é passar com clareza e o contexto também ser bem claro para o receptor. Eu imagino que para vocês, né, tradutores, intérpretes, é um esforço muito grande, né, um esforço cognitivo bastante grande.
É necessário, muitas das vezes, em eventos grandes, ter a presença ali de 2 intérpretes para ter essa divisão. Como é essa dinâmica? Vocês dividem? Como é que é isso? Exatamente. Dependendo do tema, se o tema foi bem complexo, assim, onde a gente tenha bastante esforço, assim, na mente, né? Porque dá até dor de cabeça caso a gente fique sozinho. É necessário, é imprescindível que tenha 2 intérpretes para trocar a cada 20 minutos para descansarmos e depois retomar novamente a interpretação. Então, também está na lei lá que é necessário 2 intérpretes para poder estar revezando, porque se interpretar direto, você pode perder, sabe? É importante que você passe para o surdo. O surdo está ali, ele não está ali por estar, só porque tem um intérprete. Ele está ali porque ele está interessado no conteúdo. Ele está ali porque ele quer qualidade no que ele está recebendo. Então, uma pessoa só vai cansando, a mente vai ficando cansada de receber, passar para a língua dele, receber e passar para a língua dele. Então, faz com que a gente vai cansando e vai ficando ruim a nossa interpretação. Então, é muito importante que tenha os 2 para fazer essa mediação e estar sempre melhorando, se renovando as forças, tomando um copo de água, sabe, dando uma respirada. Isso é muito importante. Fala um pouquinho para a gente, nessa sua trajetória profissional, de histórias que te marcaram. Imagino que é um grande chamado para você, né, ser intérprete de Libras, e não só aqui para a FIA, mas para a sua vida. Como é que você se sente? Né? E, mais do que isso, queria que você trouxesse algo que te marcou nessa trajetória, sendo esse canal para essas pessoas. Diversos fatos marcam a nossa vida nessa forma de ajudar as pessoas, nessa acessibilidade, nesse caminho que a gente escolhe, né? Uma vez eu estava interpretando na igreja e a surda é surda com baixa visão. Ou seja, ela vê pouquinho, sabe? Ela não ouve, então é uma coisa assim mais complicada. Eu ainda estava no início da minha... Não era profissional ainda, estava no início mesmo da Libras, mas eu me esforçava. Eu estava interpretando, ela conseguiu entender, eu vi assim ela chorando. Aquilo ali foi que marcou para mim, porque quando ela chorou, desceu uma lágrima assim, eu falei, caramba, aquilo ali foi muito forte para mim, porque eu falei assim, eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo, que é trazer uma acessibilidade. Ela está ali me assistindo e ela está entendendo o que está sendo falado pelo palestrante, sabe? Isso ali foi muito comovente para mim, e também eu me sinto ainda muito comovida quando um surdo me chama para resolver alguma coisa. Sabe, direto. Sempre tem uma chamada. Pode ser a chamada de vídeo de um banco, que eles falam assim, vamos ligar para a Flávia para resolver que eu quero um empréstimo. Um empréstimo, gente. Me ligam, Leandro, para pedir empréstimo no banco que faz chamada de vídeo. Me chamam para resolver coisas entre família. Mas o que acaba entristecendo um pouco mais são os pais que me chamam para fazer a mediação entre ele e o próprio filho, sabe? Isso é o que me dá mais tristeza, isso aí é demais para mim, sabe? Queria que você falasse também, Flávia, das dificuldades para a comunidade surda em diversas situações do dia a dia deles. Por exemplo, em hospitais, no atendimento clínico, em situações em escolas, em atendimentos jurídicos. Fala um pouquinho como é essa dificuldade e a necessidade dessa inclusão de profissionais como você nesses espaços para garantir a comunicação eficaz para eles também. Exatamente. Os surdos enfrentam muita dificuldade, principalmente em hospitais e na parte educacional. Eu conheço surdo que me conta relatos que ele está lá na sala de aula, a professora vira para o quadro, escrevendo no quadro. Aí ele não está ouvindo, ela está falando virado para o quadro. Ele não ouve, gente. Os alunos estão ouvindo, ele não. Aí, quando ela vira, assim, que ele está olhando para o lado, assim, porque ele nem sabe o que ela está falando, primeiro. Exato, exatamente. Ela bateu na mesa dele com força e falou. E ele, tipo assim, você entendeu o que estava acontecendo? Olha essa situação. Sabe? Isso é muito comovente, né? Muito triste a história que eles contam, assim, pra gente. E foi uma luta da mãe dele para poder tentar arrumar um intérprete, mas a mãe lutou e conseguiu um intérprete para a sala de aula, depois que ele passou para o colégio, né? Acho que não sei, lembro se foi o público, enfim. Passou para o colégio, aí a mãe lutou, conseguiu um intérprete de Libras para estar em sala de aula com ele, foi uma luta, sabe? Então, isso é muito importante, porque o surdo ele cresce sem saber o português. Eles não sabem ler. Eles vão saber a sinalização. Se você soletrar uma palavra ou der um texto para ele, ele não vai saber ler.
Ele Sim. precisa mesmo, sabe, crescer ali com o acompanhamento da intérprete, do professor, o professor sabendo língua de sinais. Imagina, eu soube já casos, não foi eu não estava presente, mas eu soube de casos de surdo que estava sendo acusado, sabe, de algo que ele fala que não cometeu e não tinha um intérprete para representá-lo. Como que ele faria para se justificar Nossa. se o juiz não entende a língua dele, ninguém ao redor dele conseguiria entender, sabe? Então eles estavam desesperados procurando intérprete e quando me mandaram mensagem para eu ver se eu podia, eu não podia, achei um compromisso, mas me doeu, sabe? Sim, Então, imagino. exatamente. E para o intérprete não é assim, chega lá e interpreta qualquer coisa. Não, você tem que estudar, você tem que saber todas as sinalizações, como usar, porque para defender alguém nessa situação não é fácil. Certo? Na parte judicial. Então, todos os lugares, gente, todos os lugares é imprescindível, é importante que tenha intérprete de Libras, porque eles precisam comprar, eles precisam se alimentar, eles precisam, sabe, às vezes é celular. Eu descendo a estação uma vez, um rapaz tentando se comunicar para perguntar quanto que era um fio, um carregador, não lembro exatamente o que era. Aí eu vi ele assim, também foi no início, né? No meu início. Aí eu falei, você quer ajuda? Aí ele falou assim, pergunta aqui o valor, fez a sinalização. Aí eu comecei a fazer essa mediação entre o vendedor e ele, sabe? Aí foi que eles conseguiram, ele achou muito caro, aí não quis comprar e foi embora. É isso, essa importância de ter acessibilidade em todos os lugares, porque eles precisam chegar e expressar o que eles precisam e a pessoa conseguir ajudar, sabe? É Sim. muito bom que nem que seja o básico, sabe, Leandro? Mesmo que o básico, para falar um oi, tudo bem, posso ajudar, sabe? Uma coisa assim, bem simples, que não vai custar muito do seu tempo. É aprender uma básica comunicação com a língua brasileira de sinais. É aqui do Brasil, então nós podemos aprender um pouco mais para poder se comunicar. Acho que uma coisa também importante que a gente pode abordar, Flávia, é o seguinte: a língua brasileira de sinais, né, a Libras, tem tido mais reconhecimento da sua importância e da sua necessidade. Queria que você falasse da regionalidade de cada. Queria que você falasse um pouco da presença dela nas regiões no Brasil. Pode mudar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, para São Paulo ou para o Nordeste, para o Sul. A linguagem ela vai mudando um pouco de acordo com a região e com o estado? Exatamente. Ela muda. Ela muda porque é como se fosse um sotaque. Interessante. Sim, São Paulo tem um sotaque, aí um estado mais além de São Paulo tem outro, e é a mesma coisa a língua de sinais. A gente consegue se comunicar, mesmo que a pessoa tenha outro sotaque, né, a gente consegue se comunicar. A mesma coisa a língua de sinais. Aqui do Brasil, a gente vai conseguir fazer as nossas sinalizações, a gente vai conseguir fazer um sinal ou outro. Vai parecer estranho. Nossa, mas que sinal é esse que eu não conheço? Aí, que nem macaxeira e, sabe, essas semelhanças que a gente fala, que é isso que eu não sei o significado? É a mesma coisa na língua de sinais. É regional. Aqui em São Paulo, eu vou conhecer mais os sinais diferentes, porque é bem próximo. Sim. Mas um estado que for mais distante daqui do Rio, lá no sul, por exemplo, vão ter bastante sinais assim que vai dar uma aprendida assim, mas vai conseguir se comunicar naturalmente. Perfeito. Antes de eu passar para a próxima pergunta, quero fazer um convite aqui a você que está nos acompanhando a curtir o nosso conteúdo, esse vídeo, comentar também, dizer o que está achando do conteúdo, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo. Flávia, aqui na FIA, mais especificamente no setor da comunicação, a gente tem a presença ali de um estagiário que é surdo. E você lidar bastante com ele, né, todos os dias, ou quase todos os dias, queria que você falasse um pouquinho da sua rotina com ele, como é o desempenho dele, a função, os trabalhos, como é que é esse dia a dia seu com ele aqui? Samuel é um jovem muito especial, né, porque ele chegou assim, de surpresa, sabe? Vai ter um surdo como estagiário na FIA. E eu já estava aqui atuando, né, como intérprete nos vídeos para manter a acessibilidade, né, nos vídeos da rede social. Quando ele chegou, assim, foi muito bom para fazer o curso. Aí foi contratado novo intérprete, né, também para poder estar ali em sala de aula com ele, enquanto eu fazia as outras atividades. O Samuel, ele consegue fazer o que a gente pede, sabe? Sim. Tem as suas limitações, tentando falar, tentando ler um texto, ele não consegue, sabe? Ler um texto, como eu havia dito, ele não aprendeu o texto em português, ele sabe a língua de sinais, ele está evoluindo, sabe? O surdo não já nasceu
perfeito na língua de sinais. Ele vai aprendendo como a gente, Sim, né? sim. Em tudo na vida. Ele vai aprendendo. Então, ele está evoluindo cada vez mais. Os atendimentos dele, a gente percebe que ele vem se desempenhando a cada vez. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz em ver o desempenho dele e saber que aqui ele está sendo preparado para lá fora ele conseguir ter uma comunicação de trabalho, saber como ele se portar lá fora, saber como agir, né, no ambiente de trabalho, respeitar. E é isso, o desempenho dele está sendo muito bom e está sendo uma experiência legal, né? Sim, sim. Queria que você falasse também agora sobre os responsáveis, né? Sobre os pais de crianças, né? Adolescentes que são surdas. É um desafio também para eles, né? De saber como se comunicar, como educar. Ali no dia a dia também deve ser um pouco difícil. Exatamente. Fala um pouquinho como um pai, uma mãe, um responsável pode lidar melhor com situações assim. Então, os pais, é muito importante que, ao descobrirem que o filho tem surdez, que ele procure logo um curso, sabe? Um curso de Libras. Porque ele vai ensinando para o filho automaticamente a língua dele, ele vai conseguir se comunicar com o filho. Porque não vai adiantar como quando a gente é bebê, quem tem filho, né? A mãe fala, mamãe, mamãe, aí o pai chega, papai, fala papá, se estiver dando comida, sabe? O surdo não vai ouvir essas palavras que a gente está acostumado. Nós, ouvintes, estamos acostumados a isso. O surdo não vai ouvir. Então, a mãe, aprendendo a língua de sinais, aprendendo já a língua do filho, ela já vai começar a fazer o sinal. Mamãe. Quando ela pegar ele no colo, ela vai fazer o sinal, mamãe. Se o pai for pegar, vai fazer papai. Vai falar papá. Ele vai começar a perceber que a comunicação aqui, sempre que ele se referir à mãe, ele vai lembrar do mamãe, vai fazer, ó, quando tá chamando a mamãe, sabe? Então é muito lindo, gente, quando um pai e uma mãe, assim que percebe, que descobre, né, que o filho tem surdez, a mãe já ir conhecer a língua dele para poder ensinar ele na língua dele, natural. Hoje a gente percebe, né, infelizmente, que ainda tem algumas expressões que não são adequadas. Né? Por exemplo, mudinho, coitadinho. Como a gente pode trabalhar para que situações assim, palavras assim, sejam cada vez menos utilizadas ou não utilizadas? Na verdade, não tem uma forma de trabalhar a não ser tentar conscientizar, porque a pessoa só vai se conscientizar se quiser. Porque tem gente que faz mesmo por querer, né? Porque isso é capacitismo. Capacitismo é um preconceito, é uma discriminação contra uma pessoa deficiente. Independente se é cadeirante, se é autista, se é surdo. São frases ou jargões, assim, sabe? Que é ruim, é capacitismo. Então, é como se a pessoa estivesse pensando que eles são inferiores, que eles não são capazes. Sim. Não tem como eu falar assim, vamos fazer alguma coisa para a pessoa, para diminuir. Esse capacitismo não tem como, a não ser a conscientização, continuar na luta e falando, batendo na mesma tecla, eu me unindo a você e a eles, e a gente avançar, fazendo com que isso acabe, né? Porque não é mudinho. Mudinho é algo que é uma estrutura que promove a nossa fala. Existe o mudo e existe o surdo. A laringe, as cordas vocais, tem uma estrutura nossa, né? Pulmão, enfim, que promove a nossa fala. Aí a pessoa muda, nasce com essa deficiência, sim, nessa estrutura, e não consegue falar, mas ele ouve. Tu vai falar com ele, ele vai te olhar, porque ele ouve, só não vai te responder com palavras. E o surdo, se ele fizer uma terapia, um tratamento, ir para fono desde pequeno, alguns surdos desenvolvem a fala, conversa com você, olho no olho, mas lendo os seus lábios como se você nem percebe, às vezes, que ele não ouve, porque ele está lendo os seus lábios enquanto você fala. Sabe? Porque é um tratamento, é uma terapia que eles vão fazendo desde pequeno e desenvolve as cordas vocais dele para ele falar. Ele não tem problema nas cordas vocais, só a audição, a surdez, né? Que não está ali, né? Só isso, somente isso. Então é isso, gente. Não tem como eu fazer nenhuma... abrir a cabeça deles, assim, encaixar lá dentro, que precisam acabar com esse mudinho, surdinho, jargões, assim, de... Sim. É isso.
Eu tenho o prazer de acompanhar você em vários eventos da FIA e percebo também algumas pessoas que chegam até você te perguntando sobre cursos, sobre como elas podem aprender, né, Libras. Como é que você percebe esse interesse, né, da nossa população, da nossa sociedade como um todo, e como essas pessoas podem começar a aprender, essas pessoas que, né, despertam ali o interesse de querer saber um pouco mais sobre Libras? Muitas pessoas, na verdade, eles falam assim, eu queria tanto aprender a língua de sinais, mas eu não tenho jeito, não. Eu não tenho coordenação motora. Meus dedos são duros. Nada entra na minha cabeça. São diversas coisas que a gente escuta quando eles falam que querem aprender a língua de sinal. Aí eu falo assim, você conhece outra língua? Alguns falam que sim, outros falam que não. Eu falo, então, a Libras é uma outra língua. Sabia, Leandro? Sim. Que é uma outra língua? Sim, você já me ensinou. A pessoa que aprende a língua de sinais, ela vira bilíngue, porque realmente é uma língua, tem estrutura, tem gramática, ela tem a sintaxe, ela tem tudo que a nossa língua tem, sabe? Ela é super natural. Então, as pessoas precisam se empenhar todos os dias, estudar. Por enquanto, para você saber se você tem aptidão para a língua de sinais, vai no YouTube, aprende a comprimentos, aprende o alfabeto, aprende uns sinais básicos. Oi, tudo bem? Aí você vai ver se você vai realmente gostar. Gostando, aí você já custeia um curso, sabe? Pesquisa um valor que seja em conta, que você vai conseguir pagar e vai avançando assim na língua de sinais. Mas todo dia, estudando um pouquinho no YouTube, você vai conseguir chegar lá. Só um momento, aproveitando também, entrando na FIA, né, no canal da FIA, tem alguns sinais que nós estamos ensinando lá para quem quer aprender. Um oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. E é só você ficar atento ao nosso canal. Conteúdos valiosos estão sendo produzidos e publicados também no canal da FIA no Instagram, @FIARJOficial, e você pode conferir esses conteúdos e muito mais lá no Instagram da FIA. Flávia, você falou um pouco sobre o YouTube também, né? Esse contato que as pessoas podem ter com essa plataforma para terem ali os primeiros contatos. Quero que você fale também sobre os cuidados e os riscos que essas pessoas devem ter, por exemplo, com a inteligência artificial, com essa chegada aí do ChatGPT e de outras tecnologias novas que podem ajudar, mas que, ao mesmo tempo, também podem atrapalhar. Como é que você vê as novas tecnologias no futuro da Libras? Exatamente, Leandro. Nós temos vários aplicativos já disponíveis para a pessoa colocar em português e o avatar ele passa para você em Libras. Mas nós temos que ter cuidado, exatamente pela questão que eu falei do regional. Às vezes eles vão fazer um sinal que eu não vou conhecer. A pessoa que não sabe Libras, né, não vai saber que sinal é aquele. E agora, o que será que está querendo dizer? O surdo, por exemplo, também, entendeu? Pode ter essa complicação na hora de responder. Por exemplo, alguns sinais, eles não têm, a inteligência artificial não tem, e ele soletra. E como eu disse também, nem tudo que for soletrado, toda palavra que for soletrada, o surdo vai entender. Eu conheço surdos que vão entender um texto gigantesco. Tem doutorado, tem mestrado, sabe? Que é bem, bem avançado, que estudou, sabe? Que teve condições, que os pais tiveram condições, né, de levar o estudo adiante, contratar intérprete por conta própria. Outros não, que tiveram intérprete também em sala. Mas nem todos os surdos vão conseguir entender pelo aplicativo, não acham, porque não tem expressão. A língua de sinais ela não é simplesmente eu usar minhas mãos e falar o que, por exemplo, tá faltando alguma coisa. Eu acabei de dizer que eu sou rica. Sim. E a minha expressão de ser rica, sabe? Tipo, ela complementa, né? Exatamente. A expressão facial, a expressão corporal e as mãos elas vão conversar. Então, o aplicativo, um sistema, sabe? A tecnologia não vai passar essa intenção que tem a língua de sinais. Talvez, eu acredito, futuramente vai começar a ter algumas coisas referentes a isso, mas é bom ter cuidado também, não acreditar em tudo que o aplicativo vai te falar e você achar que está certo, está perfeito e vai lá falar com o surdo, porque os surdos também são bem criteriosos com a língua deles. Estão certos. Exatamente. E eles também dão para a gente os nossos sinais, né? Queria que você falasse sobre esses sinais, por que eles dão esses sinais para a gente e qual a importância desses sinais que nós temos.
Então, no português a gente costuma falar Flávia, né? Sim. A gente soletra todo o nome, Flavia. Neles não, é apenas um sinal. Como que eles dão esse sinal? O nome se chama Batismo pela Comunidade Surda. Aí eles vão olhar para você, no teu rosto ou no seu corpo, alguma parte assim que esteja à mostra, alguma coisa que marque, que eles vão olhar para você, que eles vão fazer o seu sinal e vão lembrar de você. Por exemplo, eu uso óculos. O seu é? A letra F no óculos. Ah, sim. Exatamente. Você tem um sinal, Leandro. Eu Qual tenho, é o seu sinal? O seu sinal. Não é sinal, gente, eu esqueci. Ela me faz pergunta do nada. Você tem um sinal, Leandro. Não faz isso não. Não? Flávia, esse é o meu sinal. É isso, é o batismo pela comunidade surda. E esse sinal só pode ser dado por eles. Exatamente, só pelo surdo. Os surdos têm lá a parte que os estudiosos lá que estudam, criam sinais. Se o sinal viralizar, um sinal pega também, que começa a virar também um sinal firme da comunidade surda, entendeu? Então, mas eles mesmos é que podem criar o sinal para você. Existem aqui no Rio de Janeiro escolas, instituições onde os pais irresponsáveis podem ingressar os seus filhos nessas instituições? Sim, nós temos uma instituição de bastante referência, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é o famoso INES, que fica ali em Laranjeiras. Ali os pais podem matricular, também podem fazer cursos, também tem faculdade lá no INES, entendeu? Pessoas surdas e ouvintes que queiram, pode se inscrever, é gratuito. No final do ano, ficar sempre atento ao site para ver quando sai o curso, sorteio, sabe? E também a faculdade faz prova para entrar. São coisas assim, bem interessantes para as pessoas que queiram ingressar nessa área. E os pais, né, que queiram fazer um curso de qualidade também, pode estar entrando em contato. Temos também o FRJ. Sempre tem workshop, cursos de Libras. Então, está sempre entrando no site lá, para saber sobre essas informações. Você é formada na UFRJ, né? Exatamente. Como é que foi fazer essa faculdade para você? É bem longe, né? A UFRJ é longe, a beça. No fundão, né? Por conta disso, é mais complicado por eu morar tão longe na Baixada. Mas foi muito importante, porque era algo que eu queria para minha vida, sabe? Era algo que eu não cogitava e, de repente, de surpresa, assim, eu vou fazer uma faculdade. E é um curso novo, né? Um curso. Ou não? Sim, acredito que começou Letras Libras em 2014. Acredito que foi Recente. realmente em 2014, bem recente, exatamente. Como a Lei de Libras, 2002. É verdade. Exatamente. Queria que você falasse agora sobre sua trajetória profissional daqui para frente. O que você pensa, Flávia, como intérprete de Libras? Como é que você se olha daqui para frente? Daqui para frente, eu me vejo até mesmo fazendo cursos, né, online para poder alcançar o máximo de pessoas no Brasil. Me vejo trabalhando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Eu ando muito com surdos, sabe? Eu gosto muito de andar com eles, porque se a gente anda com eles, a gente adere à cultura deles. É muito melhor a gente ter esse contato. Então, eu me vejo ainda mais andando com eles, unindo, sabe, cada vez mais os grupos, para a gente estar sempre indo nos lugares, palestras, eu gosto de ter eles, workshop, eu gosto de ter surdos tendo contato com eles. Então, meu pensamento é estar sempre avançando, passando para as pessoas a língua de sinais, mostrando o quanto é lindo, e é uma arte, né? É uma arte que a gente faz com as mãos. É uma arte. E a gente produz aqui, Flávia, no setor de comunicação, esses conteúdos em que você ensina, né, expressões do dia a dia. Um bom dia, olá, seja bem-vindo, prazer te conhecer. E eu percebo também, no nosso dia a dia aqui na Fundação, as pessoas te agradecendo, né? Agradecer por aprenderem ali uma expressão básica, né, simples, mas que estão aprendendo e começa assim. É gratificante esse trabalho, né? É muito bom mesmo quando as pessoas chegam perto de mim. Nossa, aquele conteúdo que você fez, Sim. Continue fazendo. Cobram o próximo, né? E cobram. Vai botar o próximo, né? Não desista. É muito bom. É gratificante realmente mostrar, saber, né? Perceber o quanto as pessoas estão se animando, estão aprendendo também, né? Perfeito. Antes da nossa próxima pergunta, eu quero reforçar aqui o convite a você a curtir o nosso conteúdo, a esse vídeo, comentar, dizer o que está achando e compartilhar também para seus amigos, familiares, para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo também. Podcast, queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que
se sentem vocacionadas, sentem esse chamado para serem também intérprete de Libras, assim como você? Minha única dica para vocês são: não desistam, vá à luta, não pense que não consegue, não diga a palavra não consigo, não sou capaz. Isso é mentira. Você consegue. Se esforçar, se todos os dias pegar um pouquinho. Eu era uma pessoa improvável, não imaginei hoje estar como intérprete de Libras. E se você se sente uma pessoa improvável, acredite, você pode, você consegue. Recado dado. Esse foi mais um episódio do Confia, podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Hoje conversamos com Flávia Regina, intérprete de Libras da Fundação. Agradeço a sua companhia até aqui e até a próxima.